Então, muito bom dia a todos. Bom dia, eu estou lá em casa também. Nós hoje vamos continuar o nosso estudo sobre Neemias e sobre o desejo que Deus pôs no seu coração para a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Mas antes de entrarmos no texto, eu gostaria primeiramente de fazer uma pergunta. E a pergunta vai surgir ali no slide. Quantos anos tinha Daniel quando foi lançado na cova dos leões? Alguém pode dizer? Ou uma ideia? 60. 40, 60. Alguém tem mais alguma ideia? Mais novo? Mais velho? Kátia. Olha lá, a escola dominical aí a funcionar. Eu sabia. Então, eu li para 60 e pouco. 60 e pouco? Assim tão velho, achas? Henrique, estudioso. Não sabes? Palpite. 50. 50. Alguns podem dizer assim, eu nem sabia que eu tinha ido para a cova dos leões. Muito bem. E qual foi... Deixa eu ver se isto aqui funciona. Vamos ver se aqui o meu comando se dá. Oh, aqui dá. Já fez qualquer coisa. Já seguiu qualquer coisa. Já desligou, não é? Já. Carreguei em todas as teclas para ver se dava alguma coisa. Deu numa. Agora já deu. Pronto. Pois tu? Fui. Deixa estar, eu faço melhor. Vamos ver. Mas isto deixou para dar. Qual é o nome do rei que o mandou para a cova dos leões? Começa por A. Como? Começa por um A. Não estou a perguntar qual é o nome, não estou a perguntar se começa por um A. Dário. Não, pensar que era Pacheco. Já foste à cábula? Pronto, sabia. Muito bem, então fiquem com esta ideia. Quantos anos Daniel tinha quando foi para lançar na cova dos leões e qual é o nome do rei que o lançou? O nome do rei é Dário. Então, com isto em mente, vamos pensar realmente como é importante a cronologia bíblica, não é? Para ficarmos com a ideia. Agora, isto devia dar para o outro. Então, quando tu tens que está fixe. Não, tem que ser antes. Não, obrigado. Eu gostaria então para a introdução para o nosso tema de hoje, gostaria então de vermos esta cronologia histórica. Como sabem, Neemias estava também ainda estava na Pérsia. Estava na Pérsia porque o reino de Judá tinha ido para o cativeiro da Babilónia. E foi para o cativeiro da Babilónia em três ocasiões. Aqui está lá isto. Foi para o cativeiro da Babilónia em 3 ocasiões, o cativeiro de Judá. Nesta altura já só temos o reino do sul, não temos o reino do norte, porque o país de Israel foi dividido em dois. O norte, chamado Israel, foi para o cativeiro da Assíria no ano 722, ficou só o reino de Judá, que vai dar seguimento depois à genealogia da pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é? Portanto, durante este período, 605, 539, foi o período em que o povo de Judá, o povo de Israel, o povo de Deus, esteve no cativeiro da Babilónia, entre 605 e 539, mais ou menos estas datas, não é? E houve 3 deportações, quer dizer, por 3 vezes o reino da Babilónia atacou Judá, atacou Jerusalém. E a primeira foi no ano 605, que alguns estudiosos dão-lhe outras datas, nós vamos ficar com esta. Não é muito longe do ano 605, mas ficamos nós com os estudiosos que acham que foi no ano 605. A primeira deportação dá-se então no ano 605. O rei era Joaquim e o rei da Babilónia que atacou nas 3 deportações é o rei Nabucodonosor.
que reinou entre o ano 605 e 562. Portanto, agora o que nós sabemos é que no ano 605, nesta primeira deportação, o rei Nabucodonosor levou Daniel e os seus 3 amigos. No ano 605, na primeira deportação. Não é? É só para ver como a cronologia é tão interessante. Qual é a idade que o Daniel tinha nessa altura quando foi deportado? No ano 605. Jovenzinho, não era? Quantos anos, mais ou menos? 15, 16 anos, talvez, não é? Agora, quantos anos durou o cativeiro? Mais ou menos 70. 70 anos. Com mais 15? 85. Estamos no rei Nabucodonosor, nós estamos no rei Dario, Helena Silva. O rei Dario ainda vai chegar. E o Daniel já tem 85 anos, em princípio, não é? Depois dá-se a segunda deportação e dá-se depois a terceira deportação, com o rei Zedequias, e o rei Nabucodonosor põe Gedalias como governador. Ok, Timóteo, obrigado. O segundo? Tá, também. Obrigado, é aquilo que eu pensava. Depois veio com o reino da Babilónia, foi derrotado pelo reino Medo-Persa, não é? O reino da Pérsia é que fica realmente mais forte, e portanto também há 3 regressos. O primeiro regresso dá-se no ano 539, 538, e foi o rei Ciro da Pérsia, e com o rei Dario. Aqui há dúvidas se o rei Ciro e o rei Dario se não seria o Dário, se não seria a mesma pessoa. Nós vamos colocar aqui, conforme alguns estudiosos, vamos colocar aqui 2 reis, não é? O rei Ciro, que era o rei da Pérsia, e o rei Dario era o rei Medo, não é? Que é o Império Medo-Pérsia, não é? Portanto, são 2 reinos que se uniram e tornaram um império que depois derrotaram o reino da Babilónia. E, portanto, nós vemos aqui que então o rei Dario está aqui no ano 539. Isso significa então que, no mínimo, o Daniel tinha 85 anos quando foi lançado na Cova dos Leões. Mas, por norma, nós temos a ideia de que ele era um jovem. Mas já não era jovem. Não é? Porque o ministério de Daniel vai desde o rei Nabucodonosor até ao rei Dario. Não é? E por isso é que temos esta certeza de que ele teria, pelo menos, já quando foi lançado na Cova dos Leões pelo rei Dario, portanto, 85 anos. Não é? Assim, vemos como é tão importante, realmente, a cronologia, para que ficarmos com uma ideia, não é? Bem, estamos aqui no primeiro regresso, segundo e terceiro regresso. Estamos aqui no terceiro regresso, mais ou menos 445, 444, com Neemias o copeiro na Pérsia, e depois governador em Jerusalém. Quem era o rei? Artaxerxes, não é? Também o rei da Pérsia, não é? Que subiu ao trono em 464, não é? Aqui em permeio temos aqui o Esdras, 458, Esdras, o sacerdote e também reformador, que ele quando foi para Jerusalém levou um grupo, já antes de Zorobabel, foi neto do rei Joaquim, também levou um grupo, no Esdras outro grupo. 13 anos depois, mais ou menos, Neemias vai para Jerusalém para a reconstrução dos muros, e vai também com ele um grupo de judeus. Sim, de judeus que vão se estabelecer em Judá ou na Judeia. Muito bem, Timóteo. Portanto, Neemias recebeu a permissão do rei para ir a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Já vimos isto outra vez, Timóteo, mais um. Já vimos a última vez, foi realmente quando Neemias entrou na presença do rei e fez uma oração bem rapidinha, não é? Mas o seu coração estava realmente já inclinado para saber o que havia de fazer
para a reconstrução dos muros. Não é? E agora, a segunda parte, nós vamos ver hoje, Neemias vai examinar secretamente as muralhas arruinadas. Quer dizer, Neemias então recebeu a autorização do rei para ir a Jerusalém, preparou todas as coisas, materiais e tudo, até um exército levou, nós vamos ver isto, e chega então a Jerusalém para a reconstrução das muralhas. Este era o seu grande objetivo, aquilo que Deus realmente tinha colocado no seu coração, não é? E a primeira coisa que ele faz quando chega em Jerusalém é realmente inspecionar, afinal de contas, como é que estavam os muros de Jerusalém. Eles ouviram muito do irmão, que o irmão lhe tinha contado, e os amigos que tinham chegado à capital da Pérsia, em Susa. Então ele quis saber realmente como é que estavam as coisas, não é? Agora ele foi saber isto. Vamos ler o texto bíblico entre 9 e 16, depois vamos ler o resto até a final. Portanto, diz assim, Neemias 2, 9 a 16. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto, ficando sabendo, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que faziam a obra. Então, a primeira coisa que nós sabemos que Neemias fez quando chegou a Jerusalém foi descansar. Descansou 3 dias. A viagem foi grande, não é? E a preocupação também era grande, não é? Então, durante 3 dias ele descansou. O terceiro dia, então, foi quando ele foi inspecionar realmente os muros. Foi louco ver realmente o que é que se passava, não é? Contaram que os muros estão todos destruídos e isto está a pesar muito no meu coração, mas eu não tinha visto, não é? Não vi fotografias, não vi imagens, mas é evidente, é lógico, não é? Mas apenas pelo aquilo que lhes contaram. E então ele, a primeira coisa que ele fez foi realmente apresentar-se aos governadores. Eventualmente eram governadores que estavam ali impostos pela Pérsia, não é? Os nomes deles é Sambalate e Tobias. Vamos ficar com estes nomes porque vão ser importantes, infelizmente, nos propósitos com que Neemias estava aqui em Jerusalém, mas pelo menos já sabemos uma coisa, não é? Que Sambalate e Tobias, quando ouviu que Neemias, e quando ouviram e viram que Neemias tinha chegado com um exército para realmente, eventualmente, para fazer alguma coisa em Jerusalém, ainda que não soubessem tudo, porque o Neemias não tinha dito tudo, a parte final do versículo 10 diz que muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eles é que mandavam naquela região impostos pelo rei da Pérsia, não é? Mas, no entanto, sabendo que Neemias estava ali para fazer alguma coisa, eles não gostaram. Vamos ver depois porquê, não é? Bom, Neemias estava salvaguardado porque ele levou com ele, portanto, uma escolta bem grande de exército e cavaleiros, não é?
os opositores, já estamos a ver aqui, que não estavam a simpatizar muito com o trabalho, realmente, do Neemias. Não é? Uma coisa nós sabemos é que quando Neemias chega a Jerusalém, ele tem um sentimento, tem uma certeza inabalável. A certeza inabalável que está dentro do seu coração é que aquilo que ele vai fazer não é dele próprio, mas é pela vontade de Deus. E aquilo que ele vai fazer e quer fazer, Deus está no comando. E ele tem isto mesmo no seu coração, não é? Da mesma maneira como cada um de nós, dentro da igreja, dentro das responsabilidades que Deus nos deu como seus servos, não é? A cada um de nós, Deus também tem alguma coisa para nós fazermos. O quê? Eu não sei, não posso estar a falar, eu tenho que falar por mim próprio, não é? Então, naquilo que Deus tem falado ao meu coração para eu fazer, eu tenho que ter esta certeza de que não vou fazer pelas minhas próprias forças, mas eu vou fazer porque é Deus que está no comando daquilo que eu penso que Deus quer que eu faça, não é? Então eu tenho que ter essa certeza de que Deus quer que eu faça alguma coisa e isso tem de ser da sua vontade. E pode haver oposição, como Neemias vai experimentar, mas ele, como está convicto de que aquilo que ele vai fazer é da vontade de Deus, então ele não tem nada a temer. Vai para a frente, não é? É da vontade de Deus, vou para a frente. Não tenho problema nenhum, não tenho, não é? As pessoas podem não gostar que eu esteja a vir à igreja, as pessoas podem não gostar que eu esteja a amar a Deus, não importa. Essa é a vontade de Deus, eu vou para a frente. Eu sei que pode haver oposição da família, dos amigos, mas eu vou para a frente, não é? Porque sei que isto é a vontade de Deus. Sanbalate e Tobias, então, dois magistrados do distrito, que estavam debaixo da autoridade de um governador provincial da Pérsia, manifestam-se como uma oposição. Vai ser uma oposição interna que o Neemias vai experimentar. Sanbalate tentou inquietar Neemias para que este parasse dos seus intentos. Isto um pouco mais à frente, nós iremos a seu tempo, iremos ver, não é? Mas o Neemias, além de contar com a presença de Deus e com a certeza de que aquilo que ele queria fazer e que vai fazer é da vontade de Deus, ele também tinha por detrás dele a autoridade real, não é? Ele estava incumbido e foi incumbido para aquela tarefa pelo rei Artaxerxes. Portanto, a mão de Deus estava com ele e também o rei, e também ele tinha autoridade, ele estava investido de autoridade dada pelo próprio rei. Portanto, não teria que ter medo de qualquer oposição que viesse a sentir, não é? Portanto, é uma situação calamitosa da cidade, mas parece que era do interesse destes dois, de Sanbalate e Tobias, que ninguém viesse procurar o bem dos judeus. Porquê que será isto? Não é? Qual a razão? Porque estes dois homens que estão incumbidos da tarefa de liderar o povo, porque é que eles liderar pela autoridade do rei, porque é que eles não têm interesse em que o povo de Deus esteja bem, não é? Bem, infelizmente ainda hoje nós vemos coisas assim, não é? Eu estou a lembrar-me dos fogos em 2017, não é? Foi uma coisa horrível no centro do país, não é? Castanheira de Pera, falávamos muito com a mãe de Isabel, e falamos, não é? Graças a Deus, mas falei algumas vezes, algumas vezes em brincadeira, com as coisas que se estavam a passar ali naquela zona, infelizmente, não é? E não foi fácil para as pessoas que viveram naquela zona, e muitos que morreram, não é? E muitos perderam os seus bens, muitos tiveram que sair de casa durante a noite, porque as casas estavam na iminência de serem engolidas pelo fogo. Então, nós vimos na televisão a GNR mandar as pessoas embora, não é, das suas casas, como estamos a ver, infelizmente, como estamos a ver, infelizmente, agora também em La Palma, não é? As pessoas têm que sair por causa da lavra, não é? Mas nesta zona, no centro do país, as pessoas saíram, não é?
foram levadas para clubes de futebol e etc., para os pavilhões, não é? Durante a noite a GNR levou-os. E depois o fogo passou e tal, e lá foram de manhã para as suas casas. Aquilo que o fogo não consumiu, algumas delas, relataram isto, eu vi na televisão, aquilo que o fogo não consumiu, algumas delas viram que foram roubadas. Quer dizer que algumas pessoas durante a noite, não é, aproveitaram a ausência dos donos das casas, não é, para roubarem o que o fogo ainda não tinha consumido ou o que o fogo ia consumir. Eles foram lá roubaram. A GNR mandou as pessoas embora, as pessoas foram-se embora de casa e roubaram. Pronto, saltaram, não é? Já para não falar das coisas que foram doadas e que depois foram doadas, mas nunca chegaram às mãos daqueles que realmente necessitavam destas coisas que foram doadas. Enfim, é o país que temos. Mas é só apenas para termos a ideia de que coisas que estão a passar nos nossos dias, que também se está a passar no tempo de Neemias. Não é? Não querem. Há pessoas que não querem e que vivem da miséria e da fraqueza dos outros. Não é? Infelizmente. É por isso que a palavra de Deus diz que muito lhes desagradou. A oposição apresentava então um aspecto político, mas tinha também uma origem religiosa. Sanbalat e Tobias estavam no domínio de Judá e de modo algum esperariam ou tinham medo que Judá se tornasse uma nação forte com a sua administração por alguma razão. Não é? Bem, o que Neemias fez então, depois deste frenizinho ou desta situação menos simpática da parte destes dois, Neemias já ficou, portanto, já ficou de pré-aviso. O que nós vamos ver então no versículo 11 ao versículo 16 é que Neemias então foi-se inteirar realmente da situação das muralhas, não é? Apesar de já terem passado alguns anos, desde que os judeus regressaram a Jerusalém, não é? Portanto, o primeiro regresso foi no ano 539, depois, mais à frente, houve um outro regresso com Esdras, mas isto, portanto, já mais à frente, um bocadinho mais à frente, 468, e agora 445, 444 com Neemias. Portanto, 13 anos antes, já Esdras tinha vindo para Jerusalém, já tinha feito algumas reformas, algumas coisas já estavam a ficar bem, quer dizer, o templo também já estava o templo em Jerusalém também já estava a ficar remodelado, as pessoas já tinham as suas casas também, muitas delas já tinham as suas casas, já tinham as suas ocupações, mas realmente a cidade em si estava desprotegida, porque os muros estavam derrubados, os muros estavam deitados abaixo, nem se podia passar, não é? Com o animal, não é? Portanto, quando ele chegou a Jerusalém, então Neemias fez uma inspeção secreta à noite com poucos homens. Então ele lançou-se na tarefa de tentar calcular o dano causado à cidade e às muralhas. Ele foi ver a dimensão da grandiosidade da tarefa que tinha à sua frente, não é? Eu tenho que fazer isto, Deus pôs isto no meu coração de reconstruir as muralhas, mas eu vou ver como é que estão as muralhas. Vou ver como é que estão as coisas para pensar como é que vamos fazer isto, não é? Então, e assim, Neemias foi fazer este percurso à noite, não é? Então ele saiu por uma porta do vale, foi por a outra, até que chegou uma altura que ele já não podia passar, não é? Apenas obrigado. Apenas iam todos a pé, excetuando tanto ele que ia no seu cavalo ou na sua montada. E chegaram a uma altura no caminho das muralhas e disseram, não podemos passar. Eventualmente tiveram que sair, entrar por outro lado, deram a volta, mas o lixo era tanto e a derrocada era tão grande das muralhas que ele não pôde passar com
com o seu animal, não é? E assim ele teve uma noção realmente mais exata do que é que tinha pela frente, né? O versículo 16 diz-nos que Neemias não tinha contado a ninguém aquilo que ele tinha em mente, não é? Portanto, nem os magistrados, os oficiais locais, nem os deputados do governo persa, nem os próprios cidadãos, nem aqueles que eventualmente Neemias já tinha em mente que iriam fazer a obra, ou talvez os técnicos que iam ajudar na obra, né? Na reconstrução das muralhas. Nem o povo comum sabia, não é? Por outras palavras, podemos pensar em qualquer pessoa com autoridade civil ou religiosa, ou qualquer pessoa comum em Jerusalém. Ninguém sabia deste objetivo que Neemias traçou, neste plano que Neemias traçou, não é? O versículo 17, o versículo 20, nós vamos ver, portanto, Timóteo, pode passar lá, por favor. Portanto, o povo vai concordar em reconstruir as muralhas, não é? Vamos ler. 17 a 20. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras de que o rei lhe falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Deus está com Neemias. E ele vai desafiar o povo a levantarem-se e a edificarem estas muralhas. Apesar dele ter a noção de que Deus está no projeto, Deus está com ele na tarefa, ele tem a noção também de que a tarefa que Deus propôs no seu coração e lhe propôs no seu coração fazer, realizar, ele reconhece que ele sozinho não pode desempenhar toda essa tarefa. Ele tem que ter realmente ajuda. E a ajuda tem que ser do próprio povo. E o povo tem que estar unânime e tem que concordar com ele para edificarem aquilo que é da vontade de Deus. E era difícil não saber que era da vontade de Deus, porque Neemias vem de tão longe, vem com este exército, vem já com materiais e com tudo para poder fazer a reconstrução das muralhas, né? Mas o povo precisava de alguém que realmente animasse, de alguém que realmente lhes desse um empurrão, um encontrão, a visão daquilo que é para fazer na obra de Deus. Muitas vezes também na nossa vida nós não temos a certeza ainda daquilo que Deus quer ou que Deus nos pede da nossa vida. Talvez possamos ouvir os outros à nossa volta para assim podermos ouvir a voz de Deus e perceber aquilo que Deus quer para nós, perceber aquilo que Deus quer que nós façamos na sua obra. Não é? Deus sabe, Deus e nós. Mas às vezes podemos estar na incógnita. O que é que Deus quer da minha vida? O que é que Deus quer que eu faça? E talvez ouvindo os outros, não é? Talvez aceitando o desafio de outros, não é? Hoje de manhã na igreja em Via Longa estava um grupo de crentes dos Estados Unidos da América na igreja a assistirem ao culto. Eles estão no IBP a trabalharem, não é? Vieram dos Estados Unidos para ajudarem no Instituto Bíblico, não é? É um grupo de 10, 12.
todos reformados, com exceção de 2. Apenas 2 não são reformados. O resto são todos reformados. Mas é um casal que entusiasma os outros. Há um casal lá, não sei, na igreja deles, eventualmente, ou na zona da igreja, não é? Há um casal já reformado, missionário durante 14 anos, fora do país, não é? Tem 3 filhas casadas também e missionários também. As 3 filhas missionárias. Não sei se casadas? Casadas, missionários. Não é? Portanto, vejam como um casal, portanto, influencia os outros, não é? E que anima os outros para o trabalho, não é? E assim estão aqui agora em Portugal, ajudando no Instituto Bíblico Português, com a visão, não é? Passando a visão uns aos outros. Isso pode acontecer também com cada um de nós. Portanto, as palavras que são palavras-chave neste livro de Neemias é realmente este grito de guerra, um grito de esperança, um grito de alerta, levantemo-nos e edifiquemos, não é? Isso foi acompanhado por esforços preliminares para dar início ao trabalho da reconstrução das muralhas, não é? O que é expresso aqui pelo autor do Neemias é que ele quer dizer que vamos fortalecer as nossas mãos, vamos nos fortalecer, não é? Eventualmente, se estamos na reforma e se já estamos no caminho dos 70, 80 anos, como é o caso deste grupo de crentes que está aqui nos que estão aqui nos Estados Unidos, aqui no IBP, eventualmente com aquela idade, o que é já tenho idade agora para descansar, já trabalhei muito, agora é a altura de descansar, não é? E ninguém pode dizer que não é justo, não é? Eventualmente ninguém, não, mas eles têm a consciência plena de que enquanto estiverem nesta vida aqui, é tempo de trabalhar também para o Senhor, com alegria, não é? Ninguém está cá com tristeza, com certeza, senão não estaria, não é? Mas essa alegria, então também, essa alegria com que Neemias está a passar esta mensagem para os seus conterrâneos aqui em Judá, não é? Levantemo-nos e edifiquemos, não é? E esse é o tema realmente do livro, levantemo-nos e edifiquemos. É o desafio que Neemias faz aos seus conterrâneos. E em termos de aplicação podemos usar este mesmo versículo também para nós próprios, em 2 parâmetros, não é? Levantemo-nos e edifiquemos. Edifiquemos a nossa própria vida, continuemos a levantar-nos e edificar-nos a nossa própria vida, a crescer no Senhor, sabendo mais sobre a sua palavra, crescendo no Senhor, amando-nos uns aos outros, louvando o Senhor em conjunto como igreja e também, de alguma forma, juntos podemos contribuir para a evangelização do nosso país. Pode ser aí começando na nossa própria família, na nossa própria vizinhança, não é? Na escola, na faculdade, onde quer que estejamos, não é? Deus quer que nós nos levantemos e edifiquemos. Comecemos por levantar-nos e edificar realmente a nossa própria vida no Senhor, não é? Quando qualquer igreja perde essa visão, a igreja vai cair. E se nós próprios aqui também nas Boas Novas, se perdermos esta visão, nunca mais vamos nos reerguer. Vamos nos reerguer quando Deus quiser, não é? E se Deus quiser, não é? Mas o facto é que vamos cada vez mais ficando na estagnação, não é? Em vez de progredirmos, em vez de olharmos para a frente para o Senhor, não é? E neste trabalho, neste ministério da vida da Igreja, neste sentido global, de vendo o objetivo que Deus deixou à Igreja e por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda a criatura, não é? Neste sentido, não é? Então, devemos nos levantar e edificar. O que é que Deus está a pedir da minha vida? O que é que Deus quer que eu faça com a sua palavra no meu coração, não é? Nós vamos ver num outro ponto a seguir, então, que vai haver realmente oposição. Estes mapas já estão fora do contexto daquilo que nós queríamos falar. Portanto, mas apenas ficamos de novo com a ideia, então, de que podemos ver o império da Pérsia na época de Neemias, tudo isto aqui um bocadinho mais escuro, portanto,
era o poder do Império da Pérsia na época, na Babilónia. Aqui com Susan, a Babilónia, que é a capital da Babilónia, que foi atacada pelos persas, e depois a Susan, que é a capital da Pérsia, e todo o trajeto que Neemias fez para chegar a Jerusalém, e isto é mais ou menos 1500 quilómetros. Eu passo o outro tema, faz favor. Portanto, nos dias de hoje, a região é esta, não é? O Egito, Israel, a Jordânia, portanto, o Iraque, a Turquia, o Irão, a Arábia Saudita, Afeganistão, o Tamiquistão, o Paquistão e a Índia. Aqui embaixo também. Portanto, tudo isto, toda esta zona, não é? Só para termos uma ideia, agora com estes nomes mais atuais destes países, não é? Só para vermos a extensão do poder persa, não é? Outro tema, faz favor. Portanto, Neemias examinou as muralhas secretamente arruinadas. Continuamos. Em Jerusalém ele apresentou-se aos magistrados e revela a sua intenção. Secretamente ele inteira-se da real situação das muralhas. O povo concorda em reconstruir as muralhas, não é? Eles ficaram unânimes com o Neemias, porque ele sabe que Deus está com ele e desafia o povo a levantarem-se e edificarem as muralhas. E nesse sentido ele vai inteirar-se, realmente há oposição interna, vai se manifestar. E esta oposição interna a manifestar-se realmente está nas mãos destes homens, Sanbalat e Tobias, e agora o texto bíblico nos informa ainda de mais um outro, não é? Conseguiram ler ou perceber-se, não é? É mais um outro, o Gesem, o Arábio. Portanto, Neemias estava podes passar, Timóteo. Neemias estava cercado de oposição interna, não é? O que é que Neemias vai fazer, não é? Perante esta oposição, não é? E na obra de Deus, infelizmente, nós sabemos muitas vezes que há e vai haver e vai continuar a haver oposição, não é? Mas quando sabemos que estamos dentro e debaixo da vontade de Deus, pouco importa a oposição. Interessa, às vezes é boa a oposição para sabermos em que pé estamos, em saber em que estamos nos a situar. Infelizmente é preciso não deixar não deixar que esta oposição entre no nosso coração e desanimemos e pronto, não é? Se a oposição que Neemias recebeu logo à entrada, se o Neemias tem dado ouvidos à oposição, portanto ele nunca teria feito o que fez, não é? Mas ele desanimava, com certeza, não é? Mas ele estava convicto, realmente convicto, de que aquilo era a vontade de Deus. E se era da vontade de Deus, não importa quantos inimigos são, nós vamos para a frente e vamos fazer aquilo que Deus quer realmente, não é? Com oração, com disposição, com ânimo, e então vamos embora e vamos fazer aquilo que realmente Deus quer, não é? Esta oposição apresentava-se em três áreas: os árabes, os amonitas e os asdotitas, quer dizer, três regiões. Não temos aqui o mapa para vermos, mas eram três regiões de onde vinham estes três homens: o Sanbalat, o Tobias e Gesem. É a mesma coisa que eles representassem estas três grandes forças de povos à volta e que podiam intimidar o Neemias para o objetivo que Neemias tinha na sua mente e no seu coração, não é? Deus tem os seus desígnios. Ele é o dono da história e Ele quer fazer história na vida de cada um de nós. E eu creio que no nosso caminho com Deus seria uma tragédia se abandonarmos a vida cristã. E se abandonarmos a vida cristã ou se continuamos na vida cristã e não marcamos a história, no sentido espiritual. É uma tragédia para a vida de um crente, não é? Então, primeiro ponto na aplicação: quando um crente anda pela fé e trata de dirigir outros nesse propósito, encontrará
hostilidade por parte de outras pessoas pessimistas, não é? Isso muitas vezes acontece, não é? O facto de andar pela fé, conforme alguns pensam, não é andar de uma maneira desordenada, ou como se costuma dizer, "ó Deus dará", ou conforme se costuma dizer na área futebolística, pontapé para a frente e fé em Deus. Não, a minha fé está firmada em factos, a minha fé está firmada na realidade, está firmada realmente no único e verdadeiro Deus. E então eu não quero nem fugir nem para a esquerda, nem para a direita, não é? Continuamos com mais um ponto, temos 3 pontos na aplicação. O facto de andar por fé, então, conforme. Já disse, já mencionei este ponto, não é? Quando se começa um projeto, há sempre muitas questões em que devemos meditar, não é? Onde é que isso nos vai levar? Quais são os benefícios? Quais são os custos? E se há custos, não é? Imagine o que seria Neemias, quando naquela noite ele deu a volta pelos muros da cidade e viu realmente a miséria em que aquilo estava. Não é? Ei, epá, como é que isto está? Poxa, está pior que aquilo que eu pensava, não é? Como é que a gente vai dar a volta a isto? Como é que o Neemias vai organizar mentalmente realmente a tarefa? É uma tarefa tremenda. Não é? Se bem que ele já tem um exército, tem algumas pessoas, tem alguns amigos, não é? Que estão animados para realizarem a tarefa e vai animar o resto do povo, não é? Mas vai ser uma coisa que está para além daquilo que ele vai pensar, não é? E ele tem que organizar muito bem as coisas, de modo a que leve para a frente esta tarefa. E por isso ele tem que mostrar realmente uma liderança forte, não é? Cheia de fé, e importante também é que na obra do Senhor é estarmos certos de que isso é a vontade do Senhor, não é? Porque nas tarefas que queremos desenvolver para o Senhor, na obra do Senhor, vai sempre haver oposição. Infelizmente vai, seja interna, seja externa. Seja os de dentro, oposição dos de dentro, como é o caso agora, nestes, como a oposição dos que vêm de fora, não é? E nós temos que estar convictos de que aquilo que estamos a fazer é realmente da vontade do Senhor. Não vale a pena. Não vale a pena, não é? Professora na escola de Educação Moral Religiosa e Evangélica. Se o professor está lá, não está convicto de que aquilo é da vontade de Deus, vale a pena. Se nós estamos a trabalhar no Nova Spot, se temos o espaço aberto, agora infelizmente está fechado, porque já sabemos e estamos a ponderar abrir muito em breve, não é? Mas se não estivermos convictos de que vamos abrir na altura certa e debaixo da vontade de Deus, vale a pena. Temos que ir e temos que fazer as coisas convictos de que aquilo é a vontade de Deus. E vamos para a frente. E qualquer trabalho, qualquer coisa que nós ponhamos o nosso coração, porque nós sabemos que Deus é poderoso e que ouve as nossas orações e que nós já temos experimentado realmente esse poder na nossa vida. Ou não tem? Ou não temos experimentado o poder de Deus nas nossas vidas? Provando realmente como Ele é poderoso, conforme lemos nesta manhã no Salmo. Deus nos garante coragem e força para tudo o que nós temos de fazer segundo a sua vontade. Confiar nele e esperar realmente a ajuda das necessidades que vamos ter, sabendo que Deus as vai superar. Não nós, mas Deus vai superar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos agradecer-te pela tua palavra, queremos agradecer-te, Senhor, por este exemplo de Neemias, perante uma tarefa tamanha e tal, Senhor, que ele viu que sozinho, como é evidente, sozinho não podia fazer, Senhor. Ele vai ter que ter os outros à sua volta para realmente realizar essa tarefa, Senhor. E ele tem que tomar uma liderança forte, firme, em Ti, para que a tarefa seja cumprida, Senhor. Muito obrigado. Também nas nossas vidas, edifiquemos a nossa vida espiritualmente e que ajudemos também na obra do Senhor, na Tua obra. A obra é Tua, Senhor,
e que a tua vontade seja manifesta na vida de cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, durante esta semana e dá-nos coragem e alegria para aquilo que tu queres que nós façamos durante esta semana. Em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.